Oi, Shades! Hoje eu vou trazer duas situações bem complicadas e muito tristes. Não só por toda a situação terrível vivida por aquelas pessoas, mas também por ter uma pessoa muito conhecida envolvida. E ainda por ser uma pessoa que eu já admirei muito o trabalho e tenho certeza que a maioria de vocês também já deu muita gargalhada com ele. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tamira Zomer e este é o canal Em Frente. Na última quinta-feira, em Crato, lá no Ceará, uma clínica de repouso acabou sendo fechada. A clínica foi fechada e os pacientes foram resgatados. Eles foram resgatados porque estavam vivendo em situação subhumana. É inacreditável, né? No local onde era para ter todo o cuidado com saúde, com higiene, as pessoas estavam lá vivendo uma situação degradante. A ajuda veio graças ao pedido de socorro de uma das pacientes. Eu não sei bem ao certo como, mas ela conseguiu enviar um bilhete para a irmã pedindo socorro. No bilhete, ela afirmava que ela e uma amiga que também estava lá naquele local estavam sofrendo abusos. Eu não posso falar o tipo de abuso para não ter nenhum problema aqui na plataforma, mas eu acho que vocês já conseguem me entender do que eu estou falando, né? Mas além desses abusos, elas também estavam vivendo em cárcere privado. E um caso muito parecido aconteceu com o Sérgio Rondjakov, o ator, o famoso cabeção da Malhação. Segura aí que eu já vou contar esse caso também pra vocês. Ah, e se você ainda não assistiu o último vídeo postado aqui no canal, não deixe de ir lá dar uma conferida depois de assistir esse aqui. Vai lá conferir uma polêmica que causou uma loja que vende umas peças indiferenciadas. Tira o dinossauro da coleira, velho. E que acabou distribuindo notas de R$420 para os seus clientes. Mas voltando ao assunto, graças àquele bilhete, a polícia chegou até o local. Eles chegaram lá em razão dessa denúncia dos abusos. Porém, o que eles viram foram mulheres aprisionadas. Aquelas mulheres estavam em pequenas celas, cadeadas e sem condições sanitárias nenhuma. A delegada do caso falou que o lugar estava fedendo, que não tinha qualquer tipo de higiene, que tinha inclusive baldes com restos de comida. Também não tinha nenhuma ventilação naqueles locais em que elas estavam e tinham cachorros e porcos no mesmo local. Você já imaginou deixar o seu familiar em um local para que seja cuidado por profissionais e depois descobrir que ele estava vivendo numa situação tão degradante? É inacreditável ver como tem pessoas tão ruins, tão nojentas nesse mundo, né? O responsável por aquele estabelecimento tinha 35 anos, o nome dele era Fábio Luna e ele acabou sendo preso. Ele vai ser denunciado pelo crime sexual contra aquelas duas mulheres, além de maus tratos e cárcere privado. Além disso tudo, vem o que é o menor dos problemas nesse caso. Ele também é suspeito de se apropriar do dinheiro daquelas internas. Aquela clínica ela abrigava internas idosas e também pessoas com problemas psiquiátricos. Lá estavam 36 mulheres entre 30 e 90 anos. Você já imaginou uma senhora de 90 anos vivendo numa situação dessa? Aquelas mulheres estavam ali para ser cuidadas e elas estavam vivendo sem um mínimo de higiene, elas estavam vivendo como prisioneiras, estavam sendo tratadas como lixos. Em um outro caso, uma clínica de recuperação de dependentes químicos também teve a liberação de 46 internos. Eles também estavam vivendo em situação de cárcere privado. E o que chamou bastante atenção nesse caso é que entre esses internos estava uma pessoa conhecida da mídia. O inesquecível cabeção de Malhação estava entre os internos. Ele acabou negando no início, até fez um vídeo dizendo que estava na casa da mãe dele e que eram apenas boatos que estavam correndo e que ele não tinha nada a ver com aquela história. Fala galera, aqui é o Serginho Rondjakov, estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato, que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado numa clínica, em cárcere privado. Não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em Resende, estou curtindo aqui essas férias de inverno aqui, meu cárcere privado, essa vista maneira, maravilhosa. Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia também, minha família materna, e estou com muita saudade de vocês, então desmentindo esse boato aí de que eu estaria numa clínica de reabilitação, um centro de tratamento. Eu estou na minha mãe em Resende, curtindo aqui. Espero ver vocês em breve aí, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões. Um beijo no coração para todos vocês aí, um abraço e tamo junto, galera. Mas infelizmente aquela situação era real e depois ele voltou atrás e pediu desculpas por ter mentido. Ele afirmou que acabou mentindo para evitar que essas informações fossem para a mídia, estivessem nas redes e que o filho dele, daqui a um tempo, tivesse acesso a esse tipo de informação. A polícia conta que nesse estabelecimento os internos eram obrigados
obrigados a assinar termos para afirmar que estavam lá por livre e espontânea vontade. Os pacientes contam que as ligações para as famílias elas eram bem restritas, assim, mas também quando existiam, elas eram controladas pelos funcionários. Existia sempre alguém monitorando as ligações para que não fosse possível que eles contassem para a família o que realmente estava acontecendo ali. Além do cárcere em que eles viviam, foi verificado também que existia uma administração de remédios controlados e que não havia receitas dos médicos especialistas para isso. Um outro caso também chamou a atenção é que eles cobraram uma taxa para poder aplicar a vacina contra a Covid nos internos que ali estavam. A mesma vacina que está aí sendo distribuída gratuitamente para todo mundo e que eles teriam direito, mas foram cobrados e taxados por aquele estabelecimento. Aquela clínica ela já foi alvo de investigação por questões de maus tratos e por acabar segurando compulsoriamente os internos naquele local. Eles já haviam até assinado um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, mas como as denúncias continuaram, eles acabaram pedindo um mandado de busca e apreensão para o local. Em razão disso, 2 funcionários foram presos e os donos também vão responder por sequestro. Os internos tiveram seus encaminhamentos de acordo com a situação. Alguns tinham problemas psiquiátricos e foram encaminhados para clínicas especializadas. Outros que tinham problemas com drogas foram encaminhados para desintoxicação. E algumas dessas pessoas foram encaminhadas à própria família, que foi o caso do Cabeção. Até em razão disso, ele conseguiu fazer aquele vídeo um dia depois, dizendo que estava na casa da mãe e por isso não estaria internado naquele local e tal, e afirmando que era um boato que depois ele mesmo acabou voltando atrás. É muito triste ver esse tipo de situação, né? Mas eu acredito de coração que o Sérgio, o ator, não deveria ter vergonha de ser um dos internos. Ele procurou ajuda e buscou tratamento para aquele problema que ele estava vivendo. E isso não é vergonha para ninguém, é uma demonstração de força, é querer mudar. Se você tem conhecimento de alguma situação de maus tratos, seja quem for, denuncie. Se você tem problemas com drogas ou qualquer outro tipo de vício, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma, é uma esperança de renovação, esperança de dias melhores. Obrigada por quem me assistiu até aqui, espero que tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que nos ajuda muito e é rapidinho. Também não esquece de deixar aquele like e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Meu nome é Tamires Zomer e este é o canal Em Frente. Até breve!